irmãos, graça e paz a todos. Tome assento, por gentileza. Rapidamente, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Querendo Deus, essa noite nós vamos concluir então, após uma pausa, a carta de Paulo aos Efésios. Gostaríamos de, título de introdução, lermos o capítulo 4. Do verso 1 até o verso número 16. Aqueles que acharam, diz um sonoro amém. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque assim diz as Escrituras, assim diz a Bíblia, assim diz a Palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos já aí a terceira semana, terceiro sermão de estudo na carta aos Efésios, onde nós estamos dando uma visão panorâmica e geral, e estamos propondo avaliar a carta aos Efésios com o seguinte título: A Igreja Gloriosa. Paulo escreveu aos Efésios com essa premissa, com esse propósito, descrever a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, de forma singular. E ele começa a falar sobre a Igreja de Cristo num espírito de louvor, de adoração, e nós falamos que ele usa o termo eulogue. Eu peço que coloquem ali, por favor, aquele slide do nosso último encontro de terça-feira aqui, onde tem aquele acróstico, aquele poema, onde pode ser resumido todo a carta aos Efésios. Eulogue, ali ó, em vermelho, E-U-L-O-G-E, eulogue, que significa louvor, adoração. Quando Paulo escreve, especialmente no capítulo 1,
E o verso 3 diz: bendito seja o Deus. No capítulo 4 ele fala sobre a unidade orgânica da igreja, ou a orgânica unidade da igreja. O capítulo 4 fala sobre isso, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 4. Mas antes de chegar no capítulo 4, eu gostaria de chamar a atenção a algumas expressões de toda a epístola. Indo para o capítulo 1, abra rapidamente, vocês que estão com a epístola de Paulo aos Efésios, e confira comigo o verso 3 que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos, grave esse pronome, nos abençoou. Nos abençoou, coletivo, nos abençoou. Nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Agora vá para o capítulo 2. Verso de número 21. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros. Grave essa expressão, junto com os outros. Junto com os outros. No capítulo 1, ele louvou ao Senhor porque nos abençoou uns com os outros. Deus nos abençoou poderosamente nas regiões celestiais. E aqui diz que nós somos edificados junto, uns com os outros. Grave essa expressão, por gentileza. No capítulo de número 4, verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mais uma vez, Paulo usa essa expressão, até que todos, de forma conjunta, cheguemos à estatura de varão perfeito. O propósito de Deus na epístola aos Efésios é falar da unidade gloriosa que há no corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha no capítulo 3, verso de número 17 e 18. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos, mais uma vez, para com todos os santos. O propósito de Paulo é falar sobre a igreja, e não tem como falar da igreja sem falar da sua unidade orgânica, das necessidades interpessoais que os membros têm uns com os outros. Quando ele começa a sua epístola, no capítulo 1, ele elogia dizendo: bendito Deus e Pai que nos abençoou. Não é apenas o presbitério da igreja que é abençoado. Não apenas os homens são abençoados. Não é apenas as crianças que são abençoadas e inocentes na igreja. Todos que estão em Cristo Jesus são profundamente abençoados em Jesus. Os pobres, os ricos, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, todos que estão em Cristo Jesus. São abençoados. Esse é um dos grandes temas e propósitos da epístola, a epístola de Paulo aos Efésios, que nós estamos tratando já há algumas semanas. A glória da igreja. A igreja é uma comunidade que é convidada a expressar a imagem e a semelhança do seu Criador. Deus é uma... Obrigado. Eu estava falando, perdão, desculpe. Deus é uma comunidade de pessoas. Deus é uma comunidade de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus deve ser experimentado pelos seus como uma experiência comunitária. São Cipriano já dizia
que ninguém terá Deus por pai, se não ter a igreja pela mãe. Não existe salvação fora da igreja. Soou meio católico romano uma coisa dessa, né? Mas é a Bíblia Sagrada que diz. A igreja é o corpo de Cristo. Não tem como ser salvos longe do corpo de Jesus. E Paulo trata dessa unidade orgânica nesses textos que eu li com vocês de forma rápida, assim, sem nós fazermos uma exegese mais pormenorizada. Então nós temos no capítulo 1, nós temos no capítulo 2, nós temos no capítulo 3, no capítulo 4, que falam dessas expressões para que todos cheguemos ao conhecimento de Cristo, para que todos nós sejamos extremamente, ricamente abençoados em Cristo Jesus. Paulo então, ele insta no capítulo 4, ele descreve a unidade da igreja de Jesus. É interessante que ele começa a falar assim, do capítulo 4 que a gente leu, do verso 1 até o verso 6, sobre existe uma só fé, existe um só batismo, um só Deus, um só Senhor, uma só igreja. Deus age, é interessante a forma, versos 5 e 6, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Não sei como é que tem cristãos que conseguem se sentir inferiores. Existe diversidade de dons na igreja. Paulo vai falar sobre isso. Deus chamou um para profetas, Deus chamou uns para pastores, Deus chamou outros para doutores, mestres, Deus chamou outros para evangelistas. Existe uma diversidade de dons ministeriais, existe uma diversidade de dons espirituais, existe uma diversidade de dons, de carisma, mas Deus age em meio e por meio de todos individualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Você não é inferior a mim porque você não prega. A única diferença é que eu estou pregando e você está ouvindo. Amanhã você pode estar pregando, profetizando, servindo, cantando, prestando socorro. Dons são distintos, mas o Espírito é o mesmo. Ame essa expressão. Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A igreja não é um clubinho em que existe os iluminados, existe um povinho mais especial do que o outro. Não, o Senhor age em todos, mesmo naqueles que humanamente para alguém pode ser, como diz Paulo aos Coríntios, insignificantes. Até estes membros que as pessoas acham que é insignificantes, eles são os mais úteis na obra do Senhor. É interessante que Paulo está dizendo isso. Deus age por meio de todos, está em todos. Ele continua no verso 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dons no plural. E ele continua dizendo, no verso 11, dobre a sua atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos dar uma pausa aqui. Ele explica aqui os propósitos dos dons. Dons não são para se autopromover. Os dons não foram distribuídos às pessoas de forma distintas para se aparecer, por causa de status, para poder, para exibicionismo. Não deve ser exercido por causa disso, mas para edificação do corpo.
visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação. Os dons, eles devem ser usados não para vanglória, não para exibicionismo, não para vaidade, mas para o bem do próximo, para servir o próximo. Nisso consiste uma das glórias da unidade da igreja, falando da sua interdependência. Nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é doutor e mestre. Todos somos alguma coisa. Todos somos alguma coisa. Mas nem todos são uma única coisa. E nem todos são todas as coisas de uma única pessoa. Nós precisamos uns dos outros. Lobos andam sozinhos. Lobos são solitários. Ovelhas andam em grupo. Ovelhas andam em rebanho. Deus é uma experiência, uma comunidade de pessoas. Deus é uma comunidade de pessoas, e Ele deve ser experimentado com todos os santos. Por isso, quando Jesus ensinou-nos a orar, quando os discípulos pedem para Jesus, olha Jesus, João ensinou os seus discípulos a orar, nos ensina a orar. Jesus ensina eles a orar a oração do Pai Nosso, e Ele diz, Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Não é Pai meu, Pai teu, é Pai nosso. Se você quer ter uma vida 100% privada, não entre numa igreja, porque a igreja é o lugar em que a gente divide a vida, divide a existência, presta conta uns aos outros. Nós não temos uma vida 100% privada. Eu faço o que eu quero. Aqui na igreja eu sou o pastor, e na minha vida privada e pública eu faço o que eu quero. Não, senhores. Eu levo em primeiro lugar o nome de Cristo, em segundo lugar o nome da igreja. Eu tenho compromisso com Deus e com vocês. Portanto, Paulo nessa epístola diz, por causa disso, andai de forma digna do Evangelho. Eu levo o nome da família de Deus, eu levo o nome de Jesus de Nazaré. Eu não posso me dar o luxo de fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, não. Eu devo viver conforme o Santo Evangelho, lembrando que eu presto conta ao Senhor, mas eu também presto conta ao Gabriel, à Cássia, a vocês que estão aqui. Eu devo contas, eu presto contas, eu levo o nome de vocês, de tal maneira que se eu manchar o nome da igreja, o nome de Jesus, eu desonro a Cristo e desonro essa igreja. É isso que a Bíblia está querendo falar sobre unidade. Nos apresenta como membros. Não tem coisa mais unida, ligada ao meu corpo, que os membros do meu corpo. Quer ter uma vida privada? Procura outra religião. Quer ter, viver conforme as tuas ideias? Não procure o cristianismo. Não procure o cristianismo. Cristianismo do capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de Efésios está dizendo que o cristianismo deve ser vivido e experimentado de forma coletiva. Você não pode fazer o que você quiser, negociar do jeito que bem entende, pagar quando você quiser, fretear no ônibus. Você não pode fazer isso. Você está levando o nome de Jesus e o nome da igreja de Jesus. Aí começou o negócio já. Respingar. Eu comecei a dar algumas aplicações e o negócio já começou a se manifestar. Brincadeira, Lucas, eu sei que tu te atrapalhou aí. Olha que lindo que diz. Depois eles falaram das diversidades dos dons, verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ele vai dando a razão dos dons ministeriais, os dons espirituais da igreja. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu vou falar nesses 3 semanas que eu falei de Efésios. Dobre a sua atenção. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais crianças, arrastados pelas ondas e levados uns de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Para aqui. Ele classifica
os dons que Deus deu à igreja. Depois ele diz por que Deus? Para a edificação, para que chegamos à estatura de varão perfeito, para que cresçamos em tudo, chegamos à estatura, crescemos a estatura da cabeça que é Cristo, nos aperfeiçoamos. O que Paulo está querendo dizer para nós? Paulo disse aos Efésios, quando escreveu, e está querendo dizer para nós hoje, que não existe um lugar de discipulado e de crescimento melhor do que a igreja de Jesus. As pessoas espiritualmente mais sadias, as pessoas mais santas, mais parecidas com Jesus, são aquelas que mais andam com o povo de Deus. Aqueles que... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja, repitam após mim, a igreja é, por natureza, o povo de adoração. A igreja faz missão, a igreja faz ações sociais, mas isso é resultado da adoração a Deus. A verdadeira natureza da igreja é expressa no culto solene, no culto público. E o que Paulo está querendo dizer, que nada mais edifica o povo de Deus do que o culto a Jesus, que o momento em que nós estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, adorando ao Senhor. Aos olhos humanos é apenas uma reunião de ensino e de oração. Aos olhos humanos é apenas uma terça a mais, mas aos olhos dos céus, Hebreus capítulo 12 diz, e vocês, quando ele fala da igreja, vocês têm chegado à Nova Jerusalém. Vamos a Hebreus 12, rapidamente, depois eu volto para Efésios. Não está aqui no meu esboço, mas vamos para Hebreus capítulo 12. Olha o que é o culto cristão, olha o que é a igreja cristã para Paulo em Hebreus. Eu falei isso mesmo, para mim Paulo é Hebreus. Escreveu Hebreus. Hebreus capítulo 12. Paulo no capítulo 12 está fazendo aqui um paralelo entre a lei e a graça. Entre o culto lá no Sinai e o culto da igreja, ok? Ele está fazendo esse paralelo, só para vocês entenderem. E daí ele continua no verso 22. Pelo contrário, você fazendo um contraste, vocês não chegaram lá na antiga aliança. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. O culto, a igreja, o escritor aos Hebreus dizendo, a igreja é o Monte Sião. Olha que ele vai definir a igreja. Verso 22. E a cidade do Deus vivo. A igreja é chamada por Hebreus, por Paulo aqui em Hebreus, de a cidade de Deus. A igreja é a cidade de Deus, cara. Isso aqui é muito forte, isso aqui, gente. E vocês têm chegado a milhares de anjos. Alguém bateu, tem anjos voando, bateram só porque não conhece Bíblia. A gente não tem que cantar os anjos ou cultuar os anjos, a gente sabe disso. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que quando a igreja se reúne, ela se reúne com milhares de seres espirituais que estão continuamente dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. O culto cristão não é algo comum, é algo sagrado, é algo espiritual, é algo glorioso. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês têm chegado às milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. O culto cristão é a união dos vivos com aqueles que estão glorificados nos céus, adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não torne comum aquilo que não é comum, aquilo que é espiritual. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão escarnecedores. Escarnecer é transformar o que é espiritual em carnalidade. Espiritualizar é pegar o que é carnal e transformar em espiritual. Há muita gente
profanando, e muita gente escarnecendo do culto cristão ou da igreja cristã, como se fosse mera reunião solene, uma reunião social. Não, meus irmãos. Enquanto nós estamos aqui, o Filho de Deus diz: quando vocês se reunirem, 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio. Jesus está nesta reunião, os anjos estão nessa reunião, algo espiritual está nesta reunião. Bendito seja o nome do Senhor. Você chega todo quebrado aqui e você tem um momento de oração e você ouve o sermão e canta e parece que tem uma mágica. Não tem mágica, é a glória de Deus. Você é renovado, você é transformado, e em alguns momentos você é sarado literalmente, porque o Senhor está nessa reunião. Paulo está explicando isso aos Efésios. A igreja é santa, é gloriosa, a manifestação da presença de Deus quando o povo de Deus se reúne. Aleluia. O povo de Deus se reúne. Até os anjos aparecem. Aleluia. Os diabos batem em retirada. Os corpos são sarados. Os espíritos são renovados. A alegria é restaurada nos corações tribulados e cansados. Porque onde a presença de Deus está, até a tristeza solta de alegria. Assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Isso aqui é elementos de um culto cristão. Ó pentecostais, ó santos pentecostais. É isso que Paulo está descrevendo um culto cristão. Deus como juiz está aqui, Jesus o mediador está aqui, a presença gloriosa, eterna de Deus está aqui. Aleluia. Portanto, você não venha mascando chiclete como se estivesse no cinema. Você não venha estar aqui como se estivesse num picadeiro, você não é num circo. Eu não sou um palhaço, eu não estou num picadeiro. Você está na igreja de Jesus. Você está na casa do Senhor. E quando Deus habita em algum lugar, Ele está na sarça ardente. Ele olha para Moisés e fala para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é um lugar santo. Isso aqui são paredes comuns. Isso aqui é um porcelanato de terceira qualidade, não é das melhores. É algo comum. Mas quando o povo de Deus se reúne em nome de Deus, aleluia, aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Volta para Efésios. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não existe um meio de a igreja ser edificada. PGs é legal, é bacaninha, nossa igreja tem, é bom. Mas não é um meio instituído por Deus para a edificação do seu corpo. É um serviço para-eclesiástico. Ter livros é maravilhoso. Ter biblioteca é maravilhoso, é muito bom. Mas nada se compara a quando você vem no culto ao Senhor. Nada, nada, não tem. Deus instituiu a igreja como meio de discipulado cristão, como meio de edificação cristã, meio de crescimento espiritual, maturidade espiritual, como você é guardado, livrado das heresias, é através do culto cristão. Deus deu a terra de Canaã para os judeus e teve algumas tribos que ficaram só na marginalidade, não quiseram nem atravessar o Rio Jordão. Lembra dessa? Minha tribo de Manassés, né? Ruben, minha tribo de Manassés e Gade. 2,5 tribos. As primeiras a morrer foram aqueles que ficaram na margem. Os que ficam só na margem das promessas e das bênçãos. Com isso eu não estou dizendo que todo mundo que é frequente, mas que o coração não é sincero, vai ter o mesmo crescimento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a grande probabilidade que até mesmo dos falsos sejam alcançados pela graça de Deus aqui dentro é maior do que lá fora. É melhor do que qualquer hobby nesse planeta. Porque Deus edificou a igreja, levantou a igreja para ser o agente promotor, santificador, restaurador do homem com Deus. Vamos mais adiante. Do capítulo 4, do verso 17 até o capítulo 5, verso 21. Do capítulo 17 até o capítulo 5, verso 21, Paulo fala da gloriosa renovação. Paulo agora glorifica a Deus pela renovação da igreja.
Olha que coisa linda, pena que eu não tenho tempo, só ler a carta já seria maravilhoso. Eu vou ler só alguns versículos. Isto, portanto, digo, capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos de deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Bem pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Paulo, então, ele louva pela transformação da igreja. A igreja não é perfeita, a gente sabe que não é. A igreja não é perfeita, mas a igreja já não é mais quem era. John Newton, que é o autor e compositor do livro Amazing Grace. Ele era um comerciante de escravos. Ele trazia navios negreiros com escravos para a Europa. E ele compôs, depois que ele foi alcançado pelo Evangelho, baseado nos gemidos que os negros faziam nos porões dos navios, ele compôs a música Graça Maravilhosa. E ele tem uma frase maravilhosa que ele diz que é: quando eu olho para as Escrituras, eu sei que eu não sou o que eu deveria ser. Eu sei que eu me esforço e não consigo ser tudo aquilo que eu quero ser. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu já não sou mais quem era. Eu sou o que sou pela graça de Deus. A igreja não é perfeita ainda, mas nós passamos por uma transformação profunda. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mente não mente mais. Agora nossos lábios proferem palavras de edificação, que é útil para os outros. Não sai palavras sujas, torpes da nossa boca. Paulo elogia, e essa é o tom da epístola de Paulo. Ele fala também da unidade da igreja, mas ele fala da perfeição da igreja, da santidade da igreja, da piedade da igreja, da justiça da igreja. Lembra que eu dei estudo de Romanos aqui? Todos os que são justificados necessariamente terão que ser santificados. Cristão ou igreja que não está sendo santificada é uma evidência que não foi justificada pela parte do Senhor. Despoje-se do velho homem, renove-se e revista do novo homem. Não deem lugar ao diabo, não deem um ponto de apoio a Satanás. Sejam imitadores de Deus. Vocês anteriormente eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Não se embriaguem com vinho, mas transbordem do Espírito. Capítulo 5, verso 18. Daí depois ele vai agrupar algumas categorias de pessoas. Casamentos, capítulo 5, do verso 21 até o 33. Maridos e esposas, verso 1 e 2. Pais e filhos, verso de número 5 ao 9. Ele vai falar sobre
do capítulo 6, a relação do 5 ao 9, com relação dos senhores e escravos. Ele fala que agora a vida foi mudada, transformada poderosamente. E ele conclui a carta, louvando a Deus pela eficaz amargura. Pode botar ali para nós o slide. Ele termina e conclui a carta no capítulo 6, louvando a Deus pela eficaz armadura. Paulo termina Efésios ainda isso. Capítulo 6, do verso 10 ao 24, Paulo elogia, depois de falar tudo isso que eu falei para vocês, ele louva ao Senhor em primeiro lugar pelo fundamento eterno que é Jesus. Segundo, pela reconciliação de todos os povos da igreja. Terceiro, pela iluminação do Espírito Santo. Quarto, pela unidade da igreja. Quinto, pela renovação da igreja. Em sexto e último lugar, Paulo elogia porque Deus muniu a igreja com ferramentas, com armaduras espirituais. A igreja tem um poder espiritual que ele vai narrar no capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Ele conclui a carta falando sobre as armaduras de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestade, contra os dominadores neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, no qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecimento o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Paulo termina a epístola falando que a igreja está num campo de batalha contra o diabo, contra o pecado e contra esse mundo. Só que ele não está colocado neste mundo a ermo, sem munição e sem proteção. Deus revestiu a igreja com uma armadura poderosa. Bendito seja o nome do Senhor. Tentar viver sem o revestimento da graça de Deus, a vida cristã é loucura, é insensatez. Antes de terminar, verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você não tem um único inimigo no mundo físico. Deixa de ser bobo. Mas o fulano não me cumprimentou, não me convidou para ir na festa do aniversário dele, da filha dele, não sei quem. Condições financeiras dele dependem das mesmas. Ficam bravos uns com os outros. Pare com isso. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é contra o diabo, contra as potestades. Nós não temos um inimigo sequer no mundo físico. Para de lutar. Para de brigar contra o teu irmão. Para de neurose. Estão me perseguindo. Querem me matar. Ninguém quer te matar, cabeçudo. As coisas doidas. Não estão me honrando aqui na igreja. Não vai ser honrado na igreja. Vai ser honrado na igreja, vai ser Jesus. Não é só sobre ti, é sobre Jesus. Nós estamos numa batalha. Estamos em um ataque terrível contra o mal. Paulo diz que Deus
revestiu a igreja com uma armadura eficaz. Você está revestido, crente? Você está revestido, minha irmã? Você está pelejando as guerras do casamento, da criação de filhos, na energia da carne. Está querendo ser membro da igreja no poder da carne. Você não vai conseguir. Será derrota total. Mas Paulo está dizendo: bendito Deus e Pai, que nos deu uma eficaz armadura. Nos deu uma armadura que produz efeito, que é tanto de defesa como de ataque. E ele conclui dizendo, pois ele fala tudo isso sobre a igreja de Cristo. Ele cumprimenta os irmãos e dá a bênção final. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos que amam sinceramente o Senhor da igreja, o Criador da igreja, o dono da igreja. Deus, vamos estar em pé. É sobre isso que Efésios fala. Eu não entendo. Nós temos um livro na Bíblia que é sobre a igreja. Tem uma teologia eclesiástica, uma carta específica. Aliás, perdão, eu estou falando uma carta aqui que faz uma teologia, mas todos os livros do Novo Testamento são para a igreja. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso, não? Já pararam para pensar nisso, não? Todos os livros do Novo Testamento foi escrito para uma igreja. Cristo veio a este mundo por causa da igreja. Cristo morreu por causa da igreja. Cristo virá uma segunda vez por causa da igreja. Como os crentes podem desprezar a igreja de Jesus? Existem membros da igreja, existem transuentes na igreja. Existem transuentes que, se saírem daqui hoje, não falta para ninguém. Se preocupa se alguém vai sentir a sua falta aqui? Como detectar, aqui rapidamente, eu sei que o horário já foi, 6 minutos de vocês. Como detectar se eu sou um membro que estou servindo o corpo ou se eu sou um mero consumidor? É simples. Se eu arrancar a faca aqui, então, pegar a faca e dar um talho no meu dedo e perder o meu dedão, eu vou sentir, vai fazer falta ou não vai? A analogia é essa, cara. Se tu sair hoje, alguém vai sentir a tua falta? Você tem cuidado de alguém? Você tem encorajado alguém? Você tem lido a Bíblia com alguém? Você tem se importado com alguém? Ou você é apenas um consumidor de culto, de bênção espiritual, vem e vai embora, como se nada tivesse acontecido? Amário Quintana só vai experimentar uma revolução profunda quando a igreja experimentar uma revolução interior. Se o evangelho nos afetar, nós afetaremos esse bairro. Se o evangelho nos afetar, nós afetaremos essa cidade. Caso contrário, nós estamos apenas perdendo o nosso tempo. Mas eu quero acreditar que o Senhor Jesus está nos fazendo, durante o ano inteiro, estudar todos os livros do Novo Testamento, para que a gente redescubra qual é a nossa missão. Entristece, olha, se eu sou pastor da igreja, humano, me entristece ver crentes 4 vezes no mês na igreja, 3 vezes no mês na igreja. Tem cristão que não vem uma única vez no mês na igreja. E eu fico triste. Eu imagino o Senhor que morreu por você. Que morreu por você e você não consegue despertar do sono para vir na igreja no domingo de manhã. Você não consegue deixar o teu hobbyzinho, a pracinha, o chimarrão para fazer um jejum. Imagina o Senhor que entregou o seu único filho naquela cruz. Imagina Jesus que entregou de braços abertos para você e você não consegue levantar o corpinho, né? O corpinho aí para vir no culto ao Senhor, adorar o Senhor 2 horas, 1h30, 2 horas. Eu achava que Deus iria punir o Brasil por causa dos pecados dos brasileiros. Deus vai punir o Brasil por causa do pecado da igreja. Quando você deixa de vir no culto sem motivos legítimos, você despreza o Senhor do culto. Deus e o Espírito Santo nos fala através do sermão da palavra do Senhor. Quando você rejeita o culto, você rejeita o sermão, rejeita o próprio Deus. O gabinete lá batendo, claro que vai bater.
É claro que você vai bater. Tem 20 anos de fé e ainda é um anão espiritual. Perdão, eu não achei uma analogia melhor. Um anão espiritual. Um girino da fé. Porque vive sempre na margem. Está acabando o ano. Não precisa levantar. Quantos aqui leram a Bíblia de capa a capa com a sua família, com seus filhos? Quantos leram? Vai ser difícil o progresso. Claro que vai ser difícil o progresso. Coisa mais linda do que a igreja de Jesus. Coisa mais poderosa não tem. Tem empresa, time de futebol, não tem uma instituição mais linda do que o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é lindo, é maravilhoso. E é por ele que Deus edifica, está salvando o mundo, está recriando a nova humanidade, ele está santificando o seu povo. Não há exceção. Vamos orar ao Senhor. Mas eu gostaria de terminar refletindo, que lugar tem a igreja na tua vida? Hã? Quando você vai fazer férias, você pensa primeiro na praia, no sítio, ou você pensa, vou procurar uma igreja, ver se dá para tirar férias nesse lugar? Quando você vai trocar de serviço, você pensa como? Como é que você organiza a sua agenda, o seu tempo? Em torno da igreja, em torno do evangelho? Ou isso é terceiro, quarto pensamento? Responda isso e tu vai saber quem é o teu Deus. Se você está crescendo a imagem de Jesus ou qualquer outra coisa. Coisa mais séria que tem. Eu organizo a minha semana a partir do culto. E eu gostaria que todos os membros da Mário Quintana aprendessem isso. Organize o teu tempo a partir da adoração a Jesus. Dia tal, não dá, tem um compromisso com Deus. Qualquer outro dia da semana, ok, vamos fazer. É assim que funciona. Deus não é o step da minha vida. A decisão do culto ao Senhor, do dia do Senhor, é uma vez na vida. E não todo sábado se vai dar tempo. Se eu vou estar com vigor, porque fiquei no churrasco ou fiquei dançando até tarde. A decisão de amar ao Senhor é uma vez na vida. Se você quer crescer, aprenda a amar a igreja de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus, nós encerramos o estudo panorâmico da carta de Paulo aos Efésios. Muito obrigado, Senhor, porque Tu leva a igreja de forma séria. O Teu Espírito, que é um Espírito de sabedoria e de revelação, é mais inteligente do que nós e nos instrui na Tua palavra acerca da importância da igreja, da glória da igreja, da unidade da igreja, da santidade da igreja. Pai Celestial, nós vimos aqui que a igreja vive em novidade de vida. Se nós não estamos vivendo, Senhor, nos santifica, nos purifica, nos perdoa, nos transforma, Senhor. Nós vimos aqui que Tu revestiu a igreja com armaduras espirituais. Reveste-nos, Senhor. Reveste os obreiros dessa igreja, reveste a liderança dessa igreja. Senhor, no Teu santo nome, faz algo profundo na vida dessa igreja, Senhor. Tira-nos da mesmice, tira-nos da mediocridade, tira-nos, ó Deus, da infantilidade espiritual. Senhor, nos leva para uma vida mais profunda, para uma vida cristã mais autêntica, para uma vida cristã mais séria, Senhor. Nos ajude, Senhor. Não basta encher a nossa cabeça com as glórias, as virtudes da igreja. Nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja pujante, uma igreja poderosa neste tempo, Senhor. Aviva-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor. Ó Pai Celestial, olha para o presbitério dessa igreja, Senhor. Sacode a liderança dessa igreja, os pastores dessa igreja, Senhor, os obreiros dessa igreja. Começa por esse altar, Senhor, produzindo mudanças e transformações profundas, meu Senhor. Oh, meu Senhor, nós oramos pedindo a Tua bênção, Senhor, a Tua graça sobre a vida dos obreiros, dos membros, das crianças, dos casais, dos jovens. Muda-nos, Senhor, e ajuda-nos a ser uma igreja melhor, igreja mais parecida com Jesus, que Te ame mais, que Te ame mais dedicada, mais séria, mais testificadora, mais testemunha, mais exemplo, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus oramos, Pai, fica conosco hoje e sempre, Senhor. Amém. E graças a Deus. Ao orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Ame mais ao Senhor e ame a